Olhando para esse mar aparentemente tranquilo, surge uma pergunta. Seria possível acontecer um tsunami aqui, como aconteceu no Japão, com ondas que chegam a 50 metros de altitude, engolindo toda a cidade? Pois é, a possibilidade existe. A questão é quando isso deve acontecer. Destruição total, né? Porque uma onda muito grande, claro, destruindo tudo. No Brasil não acontece esse tipo de coisa, né? Até pela geografia mesmo do país. E eu acho que as pessoas ficariam desesperadas, a gente ia ter uma perda muito grande, tanto porque as pessoas que moram por aqui seriam prejudicadas, a parte comercial também. E assim, sem falar na perca, né? Porque muitas pessoas iam morrer e não sei se ia ter uma previsão suficiente para que elas pudessem sair dos locais onde moram e tal. Quando a gente trabalha com a natureza, a gente tem que levar em consideração que tudo é possível, né? A situação não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Agora, o pessoal, às vezes, banaliza muito essas questões. A gente imagina que um tsunami pode acontecer em caráter, vamos dizer assim, muito rápido, né? A pessoa pensa que vem ondas aqui de 50, 30, 40 metros de altura. Bom, vamos levar em consideração todos os aspectos tectônicos do planeta. Primeiro, terremoto. O que é que vai causar o terremoto? A acomodação das placas tectônicas. Nós temos placas continentais e temos placas oceânicas que no globo totalizam em torno de 12 placas, que são conhecidas hoje pela ciência. E essas placas elas estão em cima de um ambiente, vamos dizer assim, atenosférico, que a gente chama de rochas pastosas, que elas ficam derivando, ou elas ficam dançando, ficam se movimentando em cima dessa massa. E o movimento dessas placas ocasiona liberação de energia para a superfície da crosta. Então a liberação dessa energia, dependendo do impacto, do choque, dos movimentos entre essas placas, ela pode ser de caráter, vamos dizer assim, centimétrico a quilométricos. Na história da humanidade, a gente tem um terremoto aí de aproximadamente 9,5 na escala Richter, que aconteceu em 1960, lá no Chile, com a placa de Nazca e a placa da Sul-Americana, né? Então, foi uma destruição imensa. Se ocorrer um megaterremoto com a magnitude superior a isso, a ponto de desestabilizar todas essas placas que estão em movimento, e, por outro lado, ocorrer um desmembramento, um deslocamento, uma destruição dessas ilhas oceânicas que ficam um pouco mais na Europa. E aí a gente está falando de massa de terra, massas de rochas gigantescas. Essas ilhas oceânicas elas vão ser jogadas no oceano, vamos dizer assim, provocando um deslocamento de massa d'água grande, gigante. Que é esse deslocamento dessas massas, vamos dizer assim, a velocidade dela é em torno de, em média, 800 km por hora. Então, a probabilidade de chegar aqui no litoral, nessa velocidade, se tudo isso acontecer, é em torno de 8 horas para chegar no litoral. Agora, fica muito difícil a gente fazer uma previsão. Primeiro, que a gente não tem equipamentos adequados para fazer tal previsão. Segundo, que a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Terceiro, que a gente está aqui numa região litorânea ou num ambiente litorâneo que ele, do ponto de vista geológico, ele está estável, porque os maiores temores do terremoto, eles se concentram lá no Oceano Atlântico, no meio do Oceano Atlântico. Então, quando essa energia chega aqui, chega totalmente, vamos dizer assim, insignificante.
Então, se a gente levar em consideração todos esses parâmetros, aí você pode ter um deslocamento de massa d'água que pode desaguar aqui no nosso litoral paraibano ou no litoral nordestino de uma forma bastante complicada. Alguns países ricos, que têm cidades importantes em baías e estuários, eles fecham a baía, fazem uma represa na porta da baía. Mas não é o nosso caso aqui em João Pessoa, por exemplo. Se a gente construísse um muro em frente a toda João Pessoa, circundando o Cabedelo, ainda assim a gente ia ter problema com a água da chuva. A gente ia ter que estar bombeando a água que vem pelos rios, pela chuva, o tempo todo para fora. E isso é inviável do ponto de vista econômico e mesmo da engenharia eu acho que não teria grande chance de sucesso. Cabedelo poderia ser o ponto mais atingido pelo possível tsunami no litoral da Paraíba. É bem verdade que tal tsunami pode levar ainda milhares de anos para acontecer. Até lá, quem sabe, as próximas gerações vão poder contemplar esse gigante de forma pacífica e apreciar a natureza em seu lado mais belo. Então, para evitar toda essa destruição por parte da natureza, só se aliando a ela. Como? Preservando o meio ambiente. O nosso planeta termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.